Magazine Luiza e suas ações MGLO3, hein? Hoje vamos fazer um vídeo de análise técnica da badaladíssima ação MGLO3. Por que será que tanta gente tem falado de Magalu na Bolsa de Valores, hein? Será que foi os 9% de valorização na semana passada? Bom, galera, a ação acabou fechando a R$ 4,00 na sexta-feira e aqui a gente tenta responder a seguinte pergunta: hora de comprar as ações do Magalu? Muito bem-vindos ao canal Milhão. Não sei se vocês me conhecem, meu nome é Roberto Fernandes. Estamos aqui no canal Milhão, que é um canal de análise técnica Bolsa de Valores. E aqui a pegada é swing trade, investimentos de curto e médio prazo, tá? Aproveite e dê uma força ao canal Milhão, se inscreva e ative o sininho de notificações. Galera, a gente vai direto e reto então para uma análise técnica de MGLO3, tentando responder a pergunta: hora de comprar MGLO3? Nós dividimos o gráfico em 3 porções e nós temos 3 comportamentos distintos nessas 3 porções gráficas de precificação de Magalu. Queremos a partir de agora compartilhar com vocês o nosso estudo. Será que vocês concordam conosco? Postem aí nos comentários se tem ação MGLO3 em carteira ou se pensa em comprar de repente aí no mês de junho. Será que é uma boa, galera? Tudo depende. Vamos lá, galera, dia 28 de maio, vamos falar então de Magazine Luiza Magalu. Tá fechando o mês, a minha proposta aqui é a seguinte, tá? Eu quero compartilhar com vocês títulos de notícias que saíram recentemente, tá? Há horas atrás e há poucos dias atrás, sobre Magazine Luiza, tá? E na sequência eu vou fazer uma análise técnica tanto semanal quanto diária, tá? Principalmente para investimentos de swing trade. E eu quero fazer uma coisa bem diferente dessa vez, tá? A gente não vai se ater a essas notícias, eu não vou entrar em nenhuma dessas notícias aqui, a gente vai direto para análise técnica, porque como tem fatos relevantes aqui, uma análise bem interessante, tanto do Infomoney, quanto do Valor Invest, quanto do Investing.com, eu quero fazer um vídeo só de notícia de Magalu. Tá bom? Então tá combinado? Na sequência desse vídeo, então, eu vou subir um vídeo somente de notícias de Magazine Luiza, até pra gente ver como que o mercado tem reagido aí à precificação, à formação de preço das ações MGLO3. Por hora, vamos só dar uma olhadinha nos títulos dessas notícias. Essa primeira aqui, Infomoney, 2 dias atrás. Magalu MGLO3 abaixo de R$ 4,00. A pergunta é hora de comprar a ação de Magazine Luiza? Infomoney, na sequência Valor Invest, ó, BB Investimentos corta preços alvos de Magazine Luiza, MGLO3, de Via e de Americanas, hein? Sobrou até para Americanas. Essa notícia saiu ontem, tá bem relevante então. E na sequência, a terceira e última notícia, que eu quero fazer um vídeo específico: Magazine Luiza MGLO3 cai 80% em um ano, mas Safra inicia cobertura com visão otimista, veja por Space Money. Galera, essa notícia aqui saiu às 17 horas, então de cara a gente consegue perceber que são visões diferentes, tanto de BB Investimentos quanto de Safra, né? Cada um tá indo para um lado. E a gente, hein, que investe no swing trade, que lado que a gente vai, hein? Para tentar responder isso, a gente vai para análise técnica da ação MGLO3. Primeiramente, né, não é nem uma análise técnica e sim uma análise gráfica breve do gráfico semanal de MGLO3. Então, o que é um gráfico semanal para quem não conhece a linguagem de análise técnica? Cada candle equivale a uma semana de negociação. Ok? Então cada candle aqui começa no início da segunda-feira e termina no final do pregão de sexta-feira, tá? Por que que eu fiz questão nos últimos vídeos de colocar o gráfico semanal? Porque a ação recentemente caiu mais intensamente, lateralizou no semanal, caiu de novo, lembrando que aqui montou um retângulo que é uma figura de continuidade de tendência. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: que tendência é essa?
de baixa, não é? Figura de continuidade de uma tendência de baixa é sinal de baixa, né? Continuidade de baixa. E aí, o viés no semanal de MGLO3 é um viés de queda, tá? Viés de baixa. Porém, finalmente montou um padrão interessante aqui. Esse padrão se chama Harami de alta no semanal, tá? E aí, o que significa a formação desse padrão? Por enquanto, nada, não significa nada, não se empolgue com ele. Somente vai significar algo na semana que vem, quando a gente perceber se de fato ocorrer, não é? O rompimento dessa máxima aqui no semanal de 4,14 e o fechamento do próximo candle fora da LTB que eu estou desenhando nesse momento aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui? Deixa ela bem grossa aqui para vocês sacarem. Essa LTB tem que ser rompida no semanal para a gente ver se vai lateralizar ou mesmo se vai começar a valorizar MGLO3, tá bom? Vamos dar uma olhada então a partir de agora no gráfico de candles diários, né? Aqui sim é interessante, galera. Primeiramente, eu queria falar para você uma coisa. Não sei se todos conhecem a linguagem que eu utilizo aqui, tá? Eu vou deixar aberto um convite para vocês entrarem em contato no primeiro comentário desse vídeo aqui. Tem um link do meu WhatsApp, tá? Entre em contato comigo pelo WhatsApp, por quê? Nós teremos uma aula ao vivo no dia 9 de junho, tá? É uma quinta-feira, daqui a 2 semanas, dá tempo de você se programar, tá? Quero te ter nessa turma. Essa turma é de aula prática de análise gráfica e técnica. Então lá a gente aborda um monte de conceitos da análise gráfica, de padrões gráficos, de indicadores, de stop loss, de psicologia de mercado, psicologia das massas. A gente procura deixar esse curso bem completo, são 2 horas ao vivo comigo, tá? E aí, se você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que está no primeiro comentário desse vídeo aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho condições em poucas horas liberar os 10 módulos teóricos para você ir estudando, tá? Você vai estudando módulo a módulo, esses módulos teóricos estão em plataforma, você tem 1 ano para você acessá-los, né? E aí você chega preparadíssimo para aula prática do dia 9 de junho, e aí certamente você vai dar um passo além no sentido de aprender essa linguagem que se chama análise gráfica e técnica, tá? Há muito pouco tempo a análise técnica e gráfica vem sido difundida de fato aqui no Brasil, tá? Mas nos Estados Unidos essa linguagem vem desde a década de 60, principalmente com o advento dos computadores, dos algoritmos, tá? E a análise gráfica já existe há 300 anos, muito antes da Bolsa de Valores existir. Os japoneses já usavam a análise gráfica, os candles para negociar arroz no mercado futuro japonês. Vocês acreditam nisso? Isso eu falo bastante no curso, tá? Mas é muito interessante, então. Então a gente está dentro de uma linguagem japonesa e americana, pautada pela estatística e pela psicologia, tá? Então uma vertente das ciências exatas com uma vertente das ciências humanas era tudo que a gente precisava saber para entender o comportamento humano da massa de investidores na Bolsa de Valores. Sacaram, então? E aí, galera, o que pega aqui no gráfico diário, tá? Eu separei o gráfico diário em 3 porções dessa vez. A primeira porção que eu indiquei aqui por uma seta laranja, a segunda por uma seta azul, a terceira por uma seta vermelha, tá? O que a gente percebe aqui no gráfico diário? Será que houve rompimento da LTB terciária no diário? Pode ser que sim, como pode ser que não, não é? Porque na sequência houve um candle negativo que foi o candle de ontem, não é? Aí alguns amigos perguntaram se trata-se de um Harami de baixa aqui. Não, porque a abertura do pregão de ontem foi superior ao fechamento do pregão de quinta-feira, tá? Então não se trata de um padrão de baixa. Mas a gente precisa acompanhar, continuar acompanhando os preços para ver se ele de fato vai lateralizar ou mesmo subir e não voltar para dentro da LTB, e aí nada acontece, não é? Vai continuar respeitando a LTB. A gente quer justamente o contrário, não é? A gente quer um sinal de entrada. Por enquanto, esse ambiente aqui entre 3,57 e 4,60 para mim é nebuloso, tá? O que significa isso? Bom, significa que eu não vou investir entre 3,57 e 4,60? Não, mas eu não vou investir nesse momento aqui, tá? Porque assim, galera, a gente já tem um limite inferior demarcado, um limite superior demarcado, aliás, a linha azul
Trata-se de uma resistência de agosto de 2018, tá? É o que eu costumo falar para a galera que faz o curso, né? A análise técnica tem memória de elefante. A gente foi buscar lá em agosto, né, ou aonde fosse lá para trás, no gráfico de MGLU3, a resistência na qual o preço está preso aqui. Se ele está preso aqui é porque tem uma resistência, não é? A gente foi encontrar em agosto de 18, então, o valor de 4,60. Vejam que a máxima aqui do dia 16 de maio foi 4,57, respeitou então. E aí, galera, tá muito cedo para falar que aqui nós teremos um retângulo, não é? Uma figura de continuidade. Aí seria legal, se montar um retângulo de repente com fundos e topos de mesma altura, a gente tem uma amplitude de 28,9% para operar MGLU3 no curto prazo, que é a pegada do canal Milhão, né? Aqui sempre curto prazo, tá? Investimentos que vai de 2 dias, que escapam do day trade, que vão até 30 dias, 60 dias, 90 dias, tá bom? Então, a nossa expectativa é aguardar, tá? Porque tá muito nebuloso MGLU3, na minha opinião. A segunda porção que eu separei para vocês aqui é um pouco melhor de se operar. Por quê, hein? Porque ela é mais curtinha, de 4,60 até 4,97, aos arredores de 5. Ela tem aqui 8% de ganho potencial, é claro, não é? São expectativas. E depois, na terceira porção, aí sim, na minha opinião, vale a pena investir, porque aqui tem 27,6% e aqui não tem resistência. Eu fui olhar lá para trás, não tem resistência, tá? Ou seja, se alcançar aqui aos arredores de 5 e pouco, a tendência é que vá buscar rapidamente 6,34. Tem uma premissa da análise técnica que vocês não podem esquecer. A premissa é a seguinte: cai rápido, desce rápido, sobe rápido, entendeu? Então é assim, quando estamos operando num ambiente de poucas resistências, o preço de uma ação tem mais flexibilidade e mais liberdade para continuar subindo ou caindo, não é? É isso que a gente observa em muitos dos gráficos, tá? Então, na nossa opinião, galera, dado o cenário atual de MGLU3 para swing trade investimentos de curto prazo, sei lá, eu aguardaria 4,97 para entrar até 6,34 ou mais, porque aqui para cima tem mais alvos técnicos. É claro que a gente não vai colocar nesse momento aqui, não é conveniente, porque a gente está operando no swing trade curto, né? Então a gente não tem essa expectativa de que, de repente, MGLU3 vai buscar R$7 na semana que vem, por exemplo. Claro que vocês têm que lembrar também de uma outra máxima da análise técnica, né? Para descer, desce de elevador, para subir, sobe de escada, não é? Então demora um pouquinho, é zigue-zague de alta, que é movimento natural, tá? Não tem nada de mal a ação subir de escadinha. Até, aliás, a gente até prefere operar e investir nesse tipo de ação, né? Ação que sobe como rojão é puramente especulação, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque é aquela história, né? Cospe para cima, para cair na cara é facinho, né? E aí, galera, a gente vai continuar então a falar um pouquinho sobre alguns indicadores técnicos a partir de agora, né? E aí, galera, só para fechar então essa análise gráfica de MGLU3 das ações ordinárias de Magazine Luiza, teremos, aliás, uma segunda circunstância de investimento no curto prazo, tá? Que é a história da consolidação do retângulo aqui, tá? Então faz muito sentido operar sim, comprando aos arredores de 3,57 e vendendo aos arredores de 4,60. Por que não, não é? Só que o que está faltando para a gente aplicar essa estratégia? Montar o retângulo, não é? Por enquanto, com um toque aqui em cima e um toque aqui embaixo, eu não tenho um retângulo ainda. Eu preciso de pelo menos 2 toques ou até 3 toques na condição ideal, tá? E aí, agora, fazendo uma análise técnica de MGLU3, bom, cabe então uma valorização aqui a partir do rompimento da LTB? Bom, pelo lado do OBV do diário, cabe sim, porque o OBV está fazendo topos de mesma altura, né? Enquanto na mesma condição aqui, ó, o preço está fazendo topos descendentes. Então, nas condições naturais, com essa chegada de volume aqui, a tendência é que MGLU3 vá buscar níveis maiores, tá? Será que significa 4,60? Vamos dar uma olhada em outros indicadores técnicos? Agora eu queria mostrar para vocês outros IFR de 14 períodos, estocástico de 14 períodos e MACD, tá? Vamos começar pelo IFR de 14 períodos. O que a gente percebe aqui, né? Fundos ascendentes, legal. Topos ascendentes, muito interessante, tá? Mas aí, galera, outro detalhe importante também que vale a pena
conversar aqui, falar para vocês, é que por enquanto ainda não me convenceu o rompimento dessas máximas aqui, tá? Eu espero que esse IFR aponte para cima, vai lá para a região intermediária, pelo menos dessa porção neutra aqui, para começar a indicar pressão compradora. Por enquanto, é uma pressão compradora fraca, eu diria para vocês, tá? Então esse sinal aqui, então quando temos esse sinal fraco aqui que rompe o topo anterior, mas não rompe de forma convincente, a questão é esperar, não é? A gente não quer arriscar, a gente vai pelo empirismo, pela ciência, então sempre que tiver a oportunidade de adotar o conservadorismo, a gente vai adotar. Mesma coisa aqui no estocástico de 14 períodos, tá? Tá fazendo topos levemente ascendentes, mas aqui, ó, não mandou ainda um sinal convincente a ponto de romper o topo anterior, né? A gente fica um pouco desconfiado porque recentemente ele mandou o sinal clássico de entrada, mas veio para baixo, não é? E agora ele manda de novo o mesmo sinal, não é? Um sinal muito parecido, aliás, e a gente desconfia, não é? Tem que romper de vez aqui indo para cima e mostrando pressão compradora na ação MGLO3. Por enquanto, não está me empolgando, diria para vocês. E aqui o MACD, né? O MACD não é drive de investimento, tá? Ele é um indicador auxiliar, até pela literatura técnica, não é? A parte legal aqui é que a linha azul superou a linha vermelha finalmente, não é? As primeiras colunas do histograma já estão acima do zero e isso é legal, tá? A gente vai acompanhando uma vez que ele não é drive de entrada, pelo menos de acordo com a literatura técnica. Galera, para não ficar muito extenso esse vídeo aqui, já está com 17 minutos, a gente vai encerrando por aqui e no outro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as notícias, sobre os preços-alvos desses bancos e dessas corretoras sobre Magazine Luiza MGLO3. Se você curte análise técnica, Bolsa de Valores, ficou até agora, compartilhe o conteúdo do canal que nos ajuda bastante, inscreva-se no canal e deixa aí o seu comentário quais as suas percepções sobre Magazine Luiza e suas ações MGLO3 na Bolsa Brasileira, hein? Tô curioso para saber.